tuas mãos, vazios de nós mesmos, cheios de Deus, levar a água viva por todas as nações, levar as boas novas aos corações. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. A chamada de Deus é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Ele estará contigo todos os dias, foram as palavras do Senhor Jesus. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Benefícios. Para podermos usufruir dos benefícios, também temos que ser cumpridores de alguns deveres. Os nossos filhos, para poderem ter alguma coisa que eles gostam, eles têm que dar alguma coisa em troca. E o darem muitas vezes em troca é tão simples quanto isto. É obediência. Não é? Se eles obedecerem, se fizerem de livre vontade aquilo que nós lhes pedimos, eles estão-nos a agradar. Concordam comigo? Então, com Deus é exatamente a mesma coisa. Realmente Deus tem para nós muitos benefícios. Mas, para nós usufruirmos de todos esses benefícios, nós precisamos de fazer algo que agrade a Deus. E algo que agrada a Deus é nós sermos obedientes. Há pouco, nós estamos a ser obedientes desde o momento em que aqui entramos. Claro, desde que nós hoje acordamos, certamente nós já nos lembramos todos de Deus e já lhe agradecemos porque Ele nos deu vida e nos fez acordar, e nos fez ter saúde, e nos fez chegar até à sua casa. Nós começamos a louvar e sabemos que isso agrada ao nosso Deus, porque a Bíblia assim nos diz que Deus nos criou para nós o louvarmos. Nós trouxemos os nossos dízimos e as ofertas à casa do nosso Deus e nós sabemos que estamos a agradar a Deus porque o estamos a obedecer. Amém? Então nós temos, naturalmente, nós fazemos coisas que sabemos que agradam a Deus. Então, naturalmente, nós podemos usufruir de benefícios que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Então, a mensagem que hoje trago fala disso mesmo. Não fala de obediência diretamente, mas fala de benefícios que nós temos por termos Jesus Cristo, Deus o Pai, como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Então vamos abrir, se faz favor, a nossa Bíblia em Salmo 113. Salmo 113 e vamos ler o versículo 4. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Quem se curva para ver o que está nos céus e na terra?
que do pó levanta o pequeno e do montouro ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Então, quem é o nosso Deus? Quem é, pois, o Senhor? E o salmista responde: o nosso Deus é aquele que faz que dos céus se inclina para ver o que se passa aqui na terra. Do alto se inclina. E que levanta o pequeno, e que o restaura, e que o renova, e que lhe dá bênção, que lhe dá favor, que faz com que até a mulher que não podia ter filho, que até essa Deus a abençoa e Deus a multiplica, lhe dá a honra e a glória de poder ter filhos e de ter uma família. Então, um dos benefícios que nós temos é simplesmente este, é de sabermos que Deus o Pai, apesar de Ele ser o Senhor de todas as coisas, Ele está importado, Ele está, Ele gosta de nós, Ele se importa com cada um de nós, Ele nos dá valor. Deus o Pai, Ele dá valor à sua criação. E todos nós somos a criação do nosso Deus. Amém? Então Deus, Ele nos restaura. Deus se importa. Mesmo quando nós estamos abatidos, Deus renova as nossas forças. Este é um dos benefícios de nós termos Deus como o nosso Deus. Amém? Então quer isto dizer o quê? Que termos Deus como nosso Deus, que pertencemos ao Senhor, que fazendo dele o nosso Senhor e o nosso Salvador, isto não é nenhuma coisa má. Concordam comigo? Não é mau nós termos Deus como Senhor. O mundo hoje oferece imensas coisas e todos nós sabemos isso. E hoje o mundo oferece senhores. Mas estes senhores não têm tantos benefícios para oferecer quanto o nosso Deus oferece. A palavra de Deus diz que: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, pertencermos ao nosso Deus, termos Deus como nosso Senhor e Salvador, não é um conjunto de regras como o mundo faz crer, que se tem que fazer assim, e temos que ir aqui, e tem que se fazer desta forma. Não, este conjunto de regras é uma obediência natural que nós temos ao nosso Deus. Não é difícil servir a Deus. Não é um fardo pesado servir a Deus. E da nossa fidelidade, da nossa obediência perante o nosso Deus, nós podemos usufruir deste cuidado que Deus tem com cada um de nós. Amém? Outro benefício que nós temos do nosso Deus, por termos Senhor como nosso Deus, é a cura. Deus nos dá liberdade para decidirmos o que fazer. A palavra de Deus diz que nós temos direito de escolher entre a morte e a vida. E certamente nenhum de nós quer escolher a morte, porque Deus tem preparado para nós a vida. E Deus tem preparado para nós a saúde. Amém? Vamos abrir, por favor, em Êxodo 15, um pouco mais para trás. Êxodo 15, versículo 26 diz: E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então a condição para nós usufruirmos desta bênção e deste benefício que é sermos curados, porque Deus é o Senhor que cura, é nós sermos obedientes à palavra de Deus. É nós sermos cuidadosos em agradar a Deus, em buscá-lo cada dia da nossa vida, em procurar fazer de acordo com a sua palavra, não como o mundo acha ou como as outras pessoas querem fazer crer, mas de acordo com os estatutos da palavra de Deus. E se nós assim o fizermos, então Deus, Ele é o Senhor que nos sara. E nós temos legitimidade para chegar diante de Deus e lembrar: Senhor, Tu és o Deus que me curas. Tu és o Deus que me saras. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso deste Teu benefício, que Ele esteja em operação na minha vida. E fiel é Deus para que a Sua palavra se cumpra em cada um de nós. Amém? 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro 2, versículo 24.
levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E, pelas suas feridas, fostes sarados. Nós somos perdoados e Deus, mais uma vez, reitera a sua palavra. Nós fomos sarados por aquilo que Jesus Cristo Ele passou na cruz do Calvário, por aquilo que Ele foi magoado, que Ele foi ferido, que Ele foi injuriado, sendo Deus, não tendo pecado, mas mesmo assim tomando o pecado de toda a humanidade. Por causa desse favor que nós tivemos diante de Jesus Cristo, Ele ainda nos diz, por causa das minhas pisaduras, fostes sarados. Deus é o Senhor que sara. O benefício da cura é para os filhos de Deus. O benefício da cura é para os que fazem do Senhor o seu Senhor e o Salvador. Amém? Deus é também quem restaura e quem transforma. Não vamos abrir, mas em 2 Coríntios 5,17 diz que as coisas velhas, elas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, quando nós nos fazemos novas criaturas, ou seja, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso passado, ele foi apagado. Passou-se uma borracha por ele. É como se ele não existisse. A nossa velha vida, ela foi anulada. E a partir desse momento, nós somos transformados. Nós somos renovados. Nós somos restaurados. E este restauro, esta renovação, esta transformação do nosso caráter, ela opera através do Espírito Santo de Deus que entra no nosso coração. Mas não nos podemos nunca esquecer que isto tem que ser sempre a nossa livre vontade. Deus não faz nada que nós não queiramos e Deus não entra no coração de quem não quer. Deus só está no coração daqueles que o amam, daqueles que desejam que Ele seja realmente Senhor. E estes sim, eles têm esta transformação e esta renovação. Se vocês se lembram de Zaqueu, diz que ele era um homem cobrador de impostos e que nem sequer era muito honesto, que ele até roubava, mas que ele tinha no seu coração conhecer e aprender de Jesus Cristo e que ele subiu ao cimo de uma árvore para ver Jesus e que Jesus olhou para ele e disse: olha, ainda hoje é tempo de eu ir à tua casa. E Jesus foi à casa de um homem que perante todos era um pecador. Então Deus não se importa com pessoas, ou melhor, Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Deus está à procura daqueles que o desejam receber. Mesmo tendo sido pecadores, mesmo não sendo perfeitos, Deus está à procura de cada uma destas pessoas. Mas procura em nós a transformação. Quando nós o aceitamos, Ele transforma. Da mesma maneira que Zaqueu foi transformado e que ele devolveu e que se redimiu daquilo que ele tinha feito, assim a salvação entrou na sua casa, assim a salvação entrou no seu coração. Este é o benefício de nós recebermos Jesus Cristo, a transformação do nosso coração. Deus restaura as nossas emoções. Sobrenaturalmente, Deus restaura o nosso coração. Porque Deus nos ama. Porque Deus não deseja que nós vivamos uma vida sem sabor ou uma vida triste, porque Ele não morreu na cruz do Calvário para nós sermos tristes. Ele morreu para nos dar a vida. Ele morreu para que nós fôssemos felizes, para que nós usufruíssemos desta bênção e deste benefício. Amém? Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, um pouco mais para trás, por favor. Capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ainda que o nosso corpo ele possa ficar envelhecido, ainda que algumas coisas possam acontecer àquilo que é visível, o interior, o nosso coração, o nosso eu, o nosso espírito, ele é renovado dia a dia pelo nosso Deus. Ele é restaurado dia a dia pelo nosso Deus. E isto está na nossa mão. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos em versículos, quando nós buscamos a Deus, nós estamos a fazer com que o nosso interior ele se renove dia após dia. E é esta renovação que faz de nós pessoas restauradas e transformadas, capazes de ter atitudes muito diferentes daquelas que nós tínhamos no passado. Porque já não é a nossa velha natureza, mas é o novo eu, é Jesus Cristo que habita em cada um de nós. Amém? Outro benefício, o perdão.
A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E ainda diz que Ele afasta de nós os pecados, assim como de longe está o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós os pecados. Então Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que procura que o nosso coração ele tenha bem-estar, que haja paz em cada um de nós, que haja descanso no nosso coração. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós hoje, que somos filhos de Deus, não há nenhuma condenação. E mesmo que Satanás possa trazer isso à sua mente e possa lhe fazer lembrar algumas coisas, lembre-se daquele versículo que há pouco eu falei. Quando nós somos novas criaturas, o velho já passou e tudo se fez novo. O passado foi apagado, então não há condenação para os que estão em Cristo. Este é mais um dos benefícios do nosso Deus. Deus é amor. Deus é misericordioso. Amém? Deus nos justifica. O seu sangue, nós somos lavados no sangue do Cordeiro, fomos perdoados e justificados pelo sangue de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nós já fomos santificados, justificados, lavados. Não há... fomos justificados daquilo que nós fizemos. Nós hoje temos acesso a estar na presença de Deus, porque Jesus Cristo, pelo seu Espírito que habita em cada um de nós, Ele nos justifica. Amém? Então Deus nos dá esta grande honra, que é de nos podermos chegar diante dEle, pedirmos perdão, sabermos que somos perdoados. Sabemos que o seu amor, Ele é infinito, que a sua misericórdia, ela dura para sempre e que em nós há redenção por Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Nós podemos ser protegidos pelo nosso Deus. Dia após dia, nós podemos usufruir da proteção, da paz e do descanso. Salmo 34. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então, Deus não nos promete uma vida de delícias. Ele até nos diz que há algumas coisas, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor é Deus e Ele justifica, Ele nos livra de todas essas coisas. E nem um só osso será quebrado, ou seja, o nosso corpo, ele não vai ser destruído, porque Deus nos ajudará, Deus nos poupará. Amém? Salmo 91 diz, eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do omnipotente Deus, eu descanso. Eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele nós confiamos. Este é o Deus que nos dá descanso, é o Deus que nos dá paz, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos livra. É o Senhor que nos protege, mas esta proteção ela não é só para nós, ela é extensível à nossa família. Amém? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à nossa família, aos bens que Deus já nos deu. O benefício de nós sermos filhos de Deus, o benefício de nós servirmos a Deus, é nós podermos ser protegidos, podermos ter paz. Amém? Todos os dias da nossa vida, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio da tribulação, nós sabemos que ela não dura para sempre, porque o Senhor é conosco. Amém? E Ele nos guarda e Ele nos livra do mal. Deus é o Senhor que nos dá a vida. João 10:10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. O mundo não vem senão a fazer com que as pessoas, a aliciar as pessoas com todas estas coisas, que nos possam roubar, que nos possam matar, não fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, nas nossas emoções, no nosso dia-a-dia, ou fazer com que as pessoas fiquem tristes, fiquem abatidas.
Nunca se viu tanta depressão como hoje. Crianças, jovens, deprimidos, sem interesse, sem razão pela vida. Isto não é obra de Deus. Deus não nos criou para isto. Deus nos deu a vida. Deus nos criou para a vida. O mundo alicia muitas coisas. Realmente, o diabo veio para fazer a sua obra, que é matar, roubar e destruir. Mas nós, que fazemos de Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador, nós temos direito à vida que Jesus Cristo veio conquistar para nós. Amém? E nós somos o transporte de Jesus Cristo em todo o lugar. Perante estas pessoas que possam estar abatidas, perante as pessoas que possam estar desiludidas, Deus veio para nos dar a vida. E nós podemos transportar, e certamente assim o fazemos, esta alegria e a felicidade de sermos diferentes. Nós não somos diferentes fisicamente. Nós continuamos a ter cara, olhos, mãos, tudo. Nós somos como as outras pessoas, somos pessoas. Mas a nossa expressão, essa sim, é diferente. Porque a alegria do Senhor, ela está no nosso coração. Ela está em cada um de nós. É ela que nos traz a vitória e que nos dá capacidade para suportar as coisas que vão acontecendo. Porque da mesma maneira que acontecem àqueles que não são crentes, também acontecem aos filhos de Deus. Mas a capacidade que Deus nos dá, o benefício que Deus tem para cada um de nós, é a força para vencer. É a alegria para vencer no meio da tribulação. Porquê? Porque Deus nos dá a vida. Porque Ele é o nosso descanso. Ele é a nossa proteção. Amém? Então, Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. E nós podemos usufruir desta vida, cumprindo os mandamentos do nosso Deus, servindo de livre vontade e com alegria. Amém? E Deus nos chama de filhos. Nada melhor que nós podemos ter a alegria de sermos filhos de Deus. Ele diz na sua palavra em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se vocês têm coisas lá em casa, ou se têm bens, eles serão para quem um dia? Eles são para os nossos filhos. Aquilo que nós conquistamos, as coisas que vamos tendo no dia a dia, no futuro, nós temos, é para nós e para os nossos filhos usufruírem hoje, mas também um dia eles vão usufruir. Como filhos de Deus, nós temos direito a usufruir destes benefícios hoje, amanhã e depois. Porque os benefícios de Deus, eles são eternos. Eles são para sempre. Eles não se esgotam. Então a maior alegria que nós podemos ter e o melhor benefício que nós temos de fazer Jesus o nosso Senhor e Salvador é sermos filhos de Deus e sabermos que por esta razão nós temos direito à bênção que Deus tem preparado para nós, à herança que Deus tem preparado para nós. E são muitas as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Nós já vimos alguns dos benefícios. Muitos há. Uma família feliz, um lar abençoado, com paz, com alegria, com sustento. São muitos os benefícios. A sabedoria que Deus nos dá a cada dia. Porque nós lembramos destas coisas que possam ser materiais, mas na realidade nós só as temos porque Deus nos dá sabedoria para nós as adquirirmos. Deus nos dá inteligência. Deus nos dá esta capacidade. Deus nos dá discernimento para nós podermos alcançar, para nós podermos trabalhar, para nós podermos gerir bem aquilo que chega à nossa mão. Na realidade, tudo depende do nosso Deus. Amém? E por último, vamos abrir, se faz favor, em Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, outro grande benefício de sermos filhos de Deus, de termos Deus como nosso Senhor e Salvador, é sabermos que nos podemos chegar diante de Deus, que podemos dirigir-nos ao nosso Deus e no momento certo, no tempo certo, oportuno, nós sermos ajudados. E Deus não nega nunca a sua ajuda aos seus filhos. Da mesma maneira que nós nunca negamos ajuda aos nossos filhos ou aos nossos familiares ou aos nossos amigos, Deus nunca nega a sua ajuda àqueles que o temem, àqueles que o seguem, àqueles que o buscam, àqueles que têm prazer em ser filhos de Deus, em agradar a Deus. Amém? Então, estes são os benefícios
alguns dos muitos benefícios que Deus tem para cada um de nós, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Amém? E o meu desejo é que nós nunca nos esqueçamos que nós temos direito a todos eles, que mesmo se alguma necessidade há, ou quando nenhuma necessidade há, é a altura de nós nos lembrarmos que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos cura, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos guarda, um Deus que nos faz habitar e descansar em paz, um Deus que nos chama de seus filhos e o Deus maravilhoso que nos ouve e que tem prazer em ajudar-nos no momento em que nós precisamos. Amém? Então sejam abençoados. Pai, nós oramos agora por todos os ouvintes, todos quantos podem ouvir esta palavra, ou acabaram de ouvir, e também aqueles que, Senhor, se predispõem a continuar, Senhor, a ouvir a Tua palavra. Ora, Deus, que a todos dês sabedoria e inteligência, que todos sejam cheios com o Teu amor, que todos possam suportar as adversidades do dia a dia, que todos possam ter confiança em Ti, fé depositada na Tua palavra, em como vão conseguir ultrapassar a circunstância com a ajuda do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Ora, Senhor, que a natureza de Cristo habite em cada coração, em cada ouvinte, de tal forma que possam sentir que estás fazendo algo no seu coração, no nome de Jesus Cristo. Ora ainda, Senhor, que eles possam entender qual é a largura e o comprimento do Teu amor. Possam compreender, Senhor, que na verdade Tu deste a vida por cada um, na verdade sofreste por cada um, na verdade fizeste aquilo que nenhum consegue fazer. Ora, Senhor, que esse entendimento esteja aberto e o nosso raciocínio, ele seja claro, Senhor, acerca da natureza do Teu amor por toda a humanidade. Ora, Deus, que faças abundar em cada um vida, saúde, paz. Ora, Senhor, que todos os lares sejam estáveis, que haja entendimento entre os membros da família. Ora também, Senhor, que cada um dos ouvintes possa ter que comer e que vestir, possa ter um lar onde habitar, que todos possam ter as suas necessidades supridas com a Tua ajuda, com sabedoria e inteligência que darás a cada um daqueles que ouvem a Tua palavra em o nome de Jesus Cristo. Ora ainda, Senhor, por todos os membros da congregação, os que estão presentes aqui e aqueles, Senhor, que estão em França, noutro país, na Suíça também, Senhor. Ora ainda por aqueles que estão em várias cidades deste país, de Portugal, e que regularmente ouvem a Tua palavra, Senhor. Que todos sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Que a todos dês graça, dês sabedoria, dês entendimento. Ora por todos os membros das congregações. Ora ainda, Senhor, por todos os meus colegas, pastores, líderes de igrejas, da qual Jesus Cristo é o Senhor. Ora que os abençoes a todos, Senhor, que a todos dês sabedoria, que abençoes a sua congregação, que dês graça, Senhor, para que quando falem a Tua palavra seja genuína, com verdade, com justiça. Ora, Senhor, que abençoes os membros dessas congregações no nome de Jesus Cristo. E declaro, Senhor, que o nosso país também estará por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, e que o povo português ultrapassará todas as situações negativas e que haverá emprego para todos os portugueses, haverá um lar para todos os portugueses, haverá, Senhor, o pão de cada dia para todos os portugueses, que haverá justiça, que haverá segurança social, que todos terão direito à saúde, aos bens essenciais. Declaro, Senhor, que o nosso país será um país que será falado positivamente pelos benefícios,
por ter conseguido ultrapassar as circunstâncias. Declaro, Senhor, que o nosso país é um país abençoado no nome de Jesus Cristo. Por causa de todas as orações, desta minha oração e da oração dos teus servos em todo lugar, em toda a parte, que se interessam por este país, por Portugal. Ora ainda, Senhor, por todos aqueles que trabalham por conta de outrem, que os seus patrões, os seus chefes, lhe deem crédito, lhe deem favor, e que nunca lhe falte o seu salário no nome de Jesus Cristo. Que sejam abençoados no nome de Jesus. Ora ainda, Pai, por aqueles que não têm emprego, estão à procura de emprego, declaro no nome de Jesus Cristo que terão favor, terão graça e brevemente terão o seu emprego em nome de Jesus Cristo. Senhor, guia cada um, dirige cada um, faz milagre na vida das pessoas que ouvem a Tua palavra, Senhor, para que creiam em Ti, creia que Tu enviaste Jesus Cristo para transformares as vidas, para transformares as pessoas, para transformares as famílias, para transformares as igrejas, para transformares, Senhor, este mundo. Ora, Senhor, que aconteçam sinais, prodígios e maravilhas após esta oração, após esta mensagem. Ora, Senhor, que muitos sejam transformados, que possam dar testemunho de Ti, que possam, Senhor, mostrar que Tu és o Deus que resolve os problemas, que abençoas o povo, no nome de Jesus Cristo. Com confiança declaro, Senhor, que esta oração, ela produzirá o efeito para que foi falada no nome de Jesus Cristo. E que todos quantos estão a ouvir e sintonizados com esta oração, eles serão beneficiados em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.